Esperando a galera chegar. Buonasera a tutti, buonasera. Vamos lá, vamos começar. Pronto, vamos lá. Boa, agora sim, cara. Tô muito feliz em estar aqui já, tá voltando. Boa noite, salve, salve, ogros e princesas. Mais do que nunca voltamos, né? Tô aqui agora transmitindo, streamando somente pelo TikTok. Não vou fazer mais por outras plataformas no momento até a gente conseguir fazer isso. Quero saber, por favor, né, galera que for meu moderador aí. Boa noite, pastor. Boa noite, boa noite. Queria agradecer aqui publicamente ao Andy pela última live, a live realizada ontem. Ele foi o host, né? Hospedou a live, eu subi, foi muito legal. A gente pôde conversar, pôde debater. Nós podemos colocar um pouquinho a visão dos setores progressistas. E eu coloco que agora é o momento da esquerda. Eu troquei aqui em cima o momento da live para a gente poder fazer isso. Eu peço que alguém, se puder, já que o TikTok não vai me dizer agora, não diz para a gente quantas pessoas tem, alguém me informa, por favor, quantas pessoas tem aqui na live. E eu vou conceder algumas moderações hoje. Vou logo dizendo aqui a quem vai. Né? O pastor vai passar a ser aqui um dos nossos moderadores, né, para que possa participar, para que possa estar aqui colocando. E eu vou pedir que vocês subam, a gente vai voltar. A gente vai estar falando hoje do momento da esquerda, das estratégias. A gente tem que juntar assim política, religião, ciência, pautas. A gente tem que trazer tudo isso agora para um campo de ideias, não somente para um campo do debate pelo debate, para não ficar aquele debate feio do ai, mas você defende o nove dedos. Não, velho, eu quero aqui qualidade, eu não quero aqui aquela discussão boba. E já vou subir aqui o ela live, daqui a pouco vem pra cá, tá bom? Fala, meu querido, diz aí, cara, que mandas? Boa noite, Hugo. Vou ficar um pouco aqui Boa... porque o pessoal que estava na minha live não tinha seu link. Eu falei, aguenta aí que já já ele vai abrir, eu vou estar lá. Vocês acompanham, aparece lá. Muitas pessoas queriam aparecer, mas não tinha seu like. Eu falei, aguenta aí que já Pronto, já eu tô lá na janela dele. Aí o pessoal vai aparecer, já já começa a aparecer o pessoal aí. certo. Eu vou só comentar algumas coisas que a gente falou ontem, tá? E aí eu queria primeiro publicamente, vou esperar que já tá aqui, mas publicamente agradecer ao Andy, agradecer ao pastor, agradecer a galera da moderação de ontem, né? Pra gente poder ter essa discussão que ontem foi muito boa, foi sadia, a gente não precisou estar desrespeitando ninguém. Fizemos o nosso papel, que é de combater as más notícias, as fake news, utilizando dados. E aí isso é inegável. Eu estou muito feliz de voltar para a plataforma, né? Aí diz: alguém viu a nota que o Barra Torres lançou para o Bolsonaro hoje? Não, se alguém puder me explicar a nota, puder falar sobre a nota, eu agradeço. Quantas pessoas estão agora na live no momento, gente? Eu não estou conseguindo acompanhar. O meu também não tá mostrando aqui por enquanto. Já já ela começa a liberar. Né? Não está mostrando o momento. Isso, mas vamos lá, porque teve umas mudanças aqui na plataforma, mas eu estou numa fase muito zen, não quero perder a minha conta, apesar de já ter outra, mas não quero perder minha conta para não estar tendo problema aqui. Vamos lá. Vamos só colocar algumas coisas. Claro, quem está colocando aqui que é fechado com esse senhor, fique à vontade. Nós somos hoje esquerda, né? E quem é de esquerda sabe que a gente quer hoje uma outra pessoa no poder, tá bom? A gente não quer nem outra pessoa, a gente quer uma outra ideia no poder, que é a ideia do Partido dos Trabalhadores hoje. E volto a dizer a frase que foi dita anteriormente. Se você quiser acabar com o PT, e até queria deixar um espaço para o Andy falar também, quer acabar com o PT, você tem que acabar com a fome, com a miséria, com a violência, com o desemprego. Eu, na Minas, um grande amigo que eu tenho aqui nessa live, cara. Você tem que acabar com a fome, com a miséria, com a violência, com o desemprego. Você tem que acabar com o risco Brasil nas alturas. Aí você consegue acabar com o PT. Do contrário, infelizmente, isso passa a ser somente uma mera ilação. Passa a ser somente um jogo de blá blá blá. Quer acabar com o PT? Acabe com tudo que o PT vem se constituindo diretamente, tá bom?
A Lígia está subindo também aqui. Queria agradecer demais o carinho dela ontem. Foi fantástico. Eu estou feliz em estar voltando. Salve, salve, Lígia. Que mandas hoje Boa aqui? Fica à vontade. noite. Tudo Boa jóia? noite, Lígia. Tá dando para me ouvir? Perfeitamente, perfeitamente. Tá. Só dando uma passadinha inicial antes que comece aí, porque a gente tem que parar para te ouvir, Ogro, né? Para aprender. É, o diferencial quando a gente fala da questão do PT é a construção. Eu tenho recebido muita pergunta, né? Quando que vai sair plano de governo, plano de governo? A gente nem está em época disso. E o PT tem um diferencial muito grande de todos os outros partidos, que os planos de governo são construídos junto com o povo, de forma democrática, né? De forma com participação popular, fazendo qualquer candidato a prefeito, a governador, né, a presidência, igual Lula vai começar as caravanas, faz essas andanças pelo país, ou pelo estado, ou pelo município, e faz um plano de governo junto com o povo, né, com participação popular. O povo decide, o povo vê o que quer. Embora a situação do nosso país hoje esteja tão caótica que o Lula nem precise, né, fazer um plano de governo, porque o único anseio da população que está sentindo na pele tudo, né, todo esse caos, quer que volte aqueles tempos em que Lula olhava para o pobre, porque foi o único governo que teve um olhar especial para aqueles que necessitavam de verdade. Então, o PT tem esse diferencial e não tem como negar, o pessoal pode ficar aí tentando rebater, falar que não, mas nós temos esse diferencial do povo, com o povo e para o povo. Eu queria só, antes de passar a palavra aqui, obrigado, Lígia, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção de ontem. Já chegamos aqui apenas com 8 minutos de live a 2,1K, quer dizer, galera tá compartilhando, eu tô chegando para a maioria de pessoas o possível. Obrigado mesmo. Mas eu queria compartilhar com vocês as eleições argentinas, uma publicação que diz o seguinte, tá? Domingo, 11 de agosto de 2019. 20 pontos, dos quais são propostas da Frente de Esquerda Ampla para os trabalhadores de unidade. Vocês terem ideia, existe uma internacional para quem não são trabalhadores e a galera coloca o seguinte: aqui no Brasil, por exemplo, nós somos o maior país, para a galera ter ideia, tá? O maior país de esquerda hoje, de militância de esquerda, é o Brasil. Sabe qual é o segundo maior país, para a galera ter uma ideia? E ninguém pensa muitas vezes. Chutem aí, segundo maior país a ter militância de esquerda. Venezuela. Cara, os Estados Unidos. Só que o que é que diferencia a nossa esquerda da esquerda deles? A esquerda deles é uma esquerda ampla, ampla, democrática e liberal. A nossa esquerda é uma esquerda identitária. A nossa esquerda é uma esquerda que abraça pautas de identidade. A nossa esquerda não aprendeu ainda a debater economia, aí fica debatendo, por exemplo, ideologia de gênero, favor ou contra. Eu sou contra essas lives no TikTok, elas são necessárias. Mas quando você começa só a botar isso, os americanos estão debatendo agora programa de financiamento, endividamento da população americana, a questão Uhum. dos antivacinas. Só que a nossa diferença é que a nossa esquerda aqui ela é muito marxista, ela é uma esquerda que estudou muito. Enquanto a esquerda americana é uma esquerda muito mais prática. Você vê o Bernie Sanders, por exemplo, que foi o nome das eleições de 2016 dos Estados Unidos, você vê a Hillary Clinton, eles são de esquerda, Bernie Sanders e Hillary Clinton, mas existe gente mais à esquerda ainda. Você tem ideia? Os partidos que defendem o ecossocialismo na esquerda, obrigado, meu velho, e nos Estados Unidos, eles têm uma pegada muito mais crítica. Então, assim, Brasil, primeiro país hoje aqui a ter, ou melhor, a ter militância de esquerda. A gente tem o maior movimento agrário do mundo, que é o MST. A gente tem o segundo maior movimento trabalhista do mundo, no caso que é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. A gente só precisa agora botar isso a serviço de eleger realmente um candidato que represente a esquerda. Entendeu? Ô, Eu recebi. Oi, pode falar. lá nos Estados Unidos, lá você é republicano ou democrática, né? Democrata, Não, né? cara, você tem mais de 57 partidos lá. Só que o negócio os partidos que mais disputam nas prévias, os que têm isso, republicanos ou democratas.
que é um espectro criado desde praticamente ali, acabou a Revolução Americana, acabou a independência dos Estados Unidos, você tinha os republicanos e tinha os democratas. Os republicanos, eles ainda prezam muito mais por causas conservadoras, enquanto os democratas prezam por causas muito mais populares, causas progressistas. Por exemplo, a Hillary Clinton, ela tem uma postura a favor da questão do casamento, da união civil de pessoas do mesmo sexo. Aí já o George Bush não tem, ex-presidente americano. Já o Barack Obama tem. Já o Ted Cruz, que é o senador que ia se candidatar à presidência, não tem. Só que lá a eleição deles começa 1 ano e 4 meses antes. Então, ano que vem, 2023, já começa a eleição americana, porque tem as prévias para saber quem são os candidatos. E aí a eleição deles é praticamente indireta. Por que ela é indireta? Porque ela tem, às vezes, o cara ganha no voto popular, mas ele não ganha na eleição de delegados. Por exemplo, ganha quem fizer 253 delegados primeiro, para votar no colégio eleitoral. Enquanto aqui não, aqui a nossa representação democrática é direta, ganha quem tiver mais votos na urna. E aí o processo eleitoral americano cabe uma baita leitura, gente, é muito gostoso de ler, é muito tranquilo de ler. Estou com 36 pessoas agora na live, obrigado, 5,2K, vamos chegar a 10K brincando rapidinho. Mas é o que eu volto a dizer, nós somos o maior país de esquerda hoje, com militância de esquerda no mundo, cara, o segundo é os Estados Unidos. E lembrando, boa noite, enquanto nós temos somente 213 milhões de habitantes, os Estados Unidos têm 322 milhões de habitantes. E nós conseguimos ter uma frente de esquerda maior. Não cortando você, mas eu, para mim, nos Estados Unidos, eu vejo assim, o Barack Obama era de esquerda, o que está lá agora, o Joe Biden é de esquerda, o Trump era de direita e o Bush era de direita, na minha cabeça. Mas é isso. Mas é isso. É isso. É exatamente isso. Só que assim... pode falar. O PT ele fez uma coisa muito bacana, né, que foi a questão de colocar o povo, dar voz ao povo, né, nos governos. E aí entram os conselhos em nível nacional, estadual, municipal, as conferências que aconteciam. Exato. E assim, e o povo, e aí os conselheiros, as pessoas que faziam parte desses conselhos, e aí isso aí entra na conversa que estava tendo quase agora com o Dodocha, o pessoal não sabe o poder que tem, né, quando ele faz parte de um conselho, seja municipal, estadual, ou nacional, né? Os federais, Isso, porque ele é uma autoridade também. Aí o conselheiro é considerado uma autoridade tal qual quem está no governo. Ali é feito por eleição, tem os delegados que votam, por isso são paritários, tem representatividade governamental e da sociedade civil organizada. Mas uma coisa que foi falha, o governo do PT, né, em todos os seus anos, foi o governo que mais realizou conferências, mas todas essas conferências e todos os conselhos que foram criados foram voltados para essas pautas que você falou. A questão das pautas econômicas foram ficadas para trás, porque a gente não tem ainda, né, a maioria do povo não tem ainda um conhecimento para poder debater isso, e isso poderia partir do governo de criar para que a gente pudesse aprender e começar a debater e exigir, porque existem conselhos que determinam as verbas que vão ser aplicadas. Por exemplo, o Conselho de Assistência Social, qualquer verba aplicada no serviço social, ela só é aplicada com a deliberação do conselho, né? Então, ele é consultivo e deliberativo, mas a gente tem essa falha aí e deveria ser muito trabalhada. Eu acredito que agora deveria trabalhar até para nivelar essa questão aí da esquerda, não só como luta pelas minorias, né? Eu detesto essa palavra minorias, mas eu não sei uma outra que eu possa usar no momento, mas para uma questão econômica também, para que a gente possa aprender a debater, aprender sobre isso também, para de fato fazer um governo participativo. E aí entra as prefeituras quando fazem orçamento participativo com recurso próprio, né?
aí usam o recurso próprio para que o povo decida obras, né? Qualquer coisa que seja feita dentro do município, pelas regionais, com dinheiro, com recurso próprio da contribuição do povo que mora naquela cidade e tal. É um orçamento participativo e que, na maioria das vezes, quem está ali para decidir não sabe o porquê, não sabe como, qual que é a prioridade, o que, que seria melhor, Áudio, porque galera, de não entende vocês. dessa questão da economia. Certo. Deixa eu Boa passar só noite, eu não vi rapidinho para o Jair Pedro. voltar no. Aham. Ah, Não, eu isso, vou por favor, descer, pode falar, eu meu tava querido. esperando subir, só dando parabéns mesmo pela live aí, e boa sorte aí, vou estar aqui na barra de rolagem, daqui a pouco eu subo de novo. Só dando um Tranquilo, meu ênfase querido, no comentário fica à do Xande aí, vontade. pessoal. Aquelas vítimas hoje do Capitólio lá, 5 são daqui da perto da minha cidade aqui. Uma família inteira estava presente lá hoje e 5, por infelicidade, até agora não foram encontrados. Queira Deus que seja encontrado, mas aparentemente acho que perderam a vida. 5 são daqui de Jaú, Sim, da cidade vizinha. Por favor, De meu querido, Capitólio. dá a notícia completa que a gente está postando também no YouTube. Dá a notícia completa. Hoje no Capitólio teve um desabamento. O pessoal foi lá passear de lancha lá, Dos chegou barcos, na dos hora que chegou, catamarãs, certo. isso. E ao Hum, momento que ele chegou perto da cachoeira, alguns barcos estavam muito próximos e houve uma do enchente Quênio. na hora. Perto dos Foi cânions lá em uma, Tunísia, lá no Capitólio, né? foi um Uma pedaço de tomba rocha do d'água. Quênio. Na verdade, hum. teve uma tomba d'água bem na hora que ele estava lá e os barcos estavam muito próximos. Então começou um deslizamento de pedra e não deu tempo de 3 barcos sair. Houve um paredão que desabou, pegou 2, 3 barcos em cheio. E 5 amigos são daqui da cidade vizinha, minha aqui. Então, até agora, até o presente momento, nós não temos nenhuma informação de lá ainda. Temos já Obrigado de pela mortos, informação, cara. mas os daqui até agora não E, temos ainda se eles sobreviveram. e Hum, pegando o A gancho aí situação. do Andy, Minas também está com parte da cidade debaixo d'água. E a gente, nesse momento, a gente está sem presidente, sem governador, nada está sendo feito, e as famílias, né, debaixo d'água, as famílias com suas casas alagadas. Essa aham. tragédia que aconteceu foi aqui em Minas Gerais, e ano passado aconteceu a queda d'água nessa mesma cidade de Capitólio, um ano depois, agora, nessa questão da queda da rocha lá do Quênio, e infelizmente Minas Gerais jogada às traças, assim como nosso país. É como eu tinha Lembrando que o falado governo. ontem, né? Parece que 2022 começou as avessas, né? É, 2022 governo, começou meio mas pesado. vai terminar bem, vai terminar com o povo no poder, realmente. Vai terminar muito bem em Também, 2022. Vai terminar isso com o aí. povo no poder. Não é Lula que vai ser eleito, não. A gente tem que ter, vai ser o Andy, vai ser a Lígia, vai ser um Dodocha, vai ser um lavadeira, vai ser um mecânico, vai ser um professor universitário, vai ser o desempregado. 2022 tem que terminar com esse povo eleito, né? A gente não tem que trabalhar basicamente para eleger Lula, a gente tem que trabalhar para devolver o poder ao povo. Né? A Lígia falou muito bem da questão dos conselhos. Por favor, se você tem uma profissão hoje, ou se você é uma pessoa que tem um tempo disponível para participar dos conselhos, participe do Conselho Municipal de Saúde, participe do Conselho Estadual de Sim, Saúde, participe dos órgãos deliberativos, porque isso é a primeira situação embrionária onde nasce a política. Quando você se furta e não participa disso, você não tem mais argumento depois para estar discutindo. Você vai dizer, não, eu não participo. Então, o que é que eu peço aqui para a galera, né? Olha o que agora coloca aqui. Não aguenta esse pessoal ligando catástrofe natural ao governo. Gente, um governo precavido, um governo que realmente preza pelo seu povo, não vai se antecipar às catástrofes ou, claro, aos desastres naturais, mas ele vai tratar o povo com o carinho que merece. Aqui fica a minha crítica muito respeitosa ao governador Romeu Zema e ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que poderia, nesse momento agora, sobrevoar, descer, falar com o povo, um aceno de seu líder, uma mão amiga resolve muita coisa nesse momento, né? Eu faço minhas agora. Eu sou um cara que adora a história de JK Juscelino Kubitschek, e o Juscelino tem uma coisa bem interessante. Se vocês me permitem contar a história dele, é rapidinho. O Juscelino usava um pijama marrom e ele colocava os cartões no bolso que ficava do lado esquerdo. E ele ia para a padaria com o cabelo muito bem penteado no gel. Ele pedia para tomar um café, um ovo frito e pão na chapa com manteiga. E ele ia assim, né, na época da transição da capital, que era o Rio, para Brasília.
Quando ele chegava lá, as pessoas começavam a criticar. Nossa, mas o governo não faz nada, e não sei o quê. Aí ele colocava um cartaz, um cartão, no cartão, uma sala e o nome, muitas vezes, para a pessoa ir lá para conversar. Não, eu queria ouvir isso, essa pessoa pode te ajudar. Quando as pessoas iam no centro, né, na parte ali que hoje é correspondente esplanada dos ministérios, a pessoa dava de cara com o presidente da República, que pedia para a pessoa sentar e dizia: o que você falou lá na padaria, tem como você falar agora que a gente quer ajudar a resolver o teu problema? Isso foi um médico, Juscelino Kubitschek, que foi médico, que foi presidente. Infelizmente, né, o cara, basicamente, depois disso, ele sofre um acidente de carro. E aí também a gente sabe que Juscelino teria tido mais 2 ou 3 mandatos tranquilamente. É um cara que modernizou o Brasil. E o próprio Lula reconhece em algumas entrevistas o papel do Sim. Juscelino. Então, assim, o carinho que o povo brasileiro tem pelo Juscelino Kubitschek, o carinho que o povo brasileiro tem, pelo menos, pela figura do Lula, o carinho que o povo brasileiro tem pela figura do Leonel Brizola, o carinho que o povo brasileiro tem pela figura do Getúlio Vargas. Vocês terem ideia, Getúlio Vargas, apesar de ser um presidente populista, ele teve muito apelo, inclusive quando ele cria a Voz do Brasil. Então ele ia na casa das pessoas, ele mandava levar um frango, refresco, arroz com passas ou arroz com algum outro tipo de coisinha, e ele sentava na mesa e perguntava, claro, com um programa de rádio cobrindo, né, que era a Voz do Brasil, como é que tinha sido o dia daquela família. E a família dizia, não, tal. E ele dizia sempre para o menino ou para a menina da casa: olha, você tem que fazer uma boa propaganda aqui, você tem que fazer, praticamente tem que estudar, você tem que se formar, tem que ir para um curso profissionalizante, porque o mercado de trabalho pede isso. Isso era Getúlio Vargas falando na década de 30. Tá? Ele fica de 37 a 51 no poder. Então, assim, gente, para eu poder passar a palavra para o Andy e passar a palavra também para a Lígia, se Bolsonaro só descesse, só desse um abraço, um afago, se ele ajudasse a remover os feridos ali, ele faria o que todo mundo espera de um presidente, que é a humanidade. A gente não pode estar aqui criticando, mas infelizmente dançar funk com garotas de programa, né, com acompanhantes de luxo, como a imprensa já noticia, é mais importante para o presidente do que infelizmente ajudar a população. Eu queria só passar para a Lígia, depois para o Andy também. Queria agradecer a galera que está acompanhando. Já passamos os 10 mil likes, já. Obrigado, galera. Mas é isso, Lígia, pode falar, fica à vontade, meus. Obrigado mais uma vez pela participação. O pessoal fala que a gente coloca catástrofe natural, né, como culpa do governo. Não é culpando o governo, é porque todo governo, em qualquer âmbito, ele tem que estar preparado para essas coisas, para dar o auxílio. Isso é obrigatoriedade, né, do governo. A gente sabe que as coisas não são feitas do dia para a noite, até porque existe todo um protocolo em qualquer órgão público a ser seguido, mas começa por aí, com essa questão da humanidade que você falou. E, infelizmente, a gente está, cada vez mais, a gente está vendo que a gente está largado às traças e é isso, é muito isso que a gente queria. A gente estava conversando semana passada numa live com um senhor que é de uma cidade da Bahia, e ele entrou na live desesperado, sabe, de oposição, de oposição não, de apoio à situação, e ele saiu da live. Eu não sei se o pastor Edson está aí na rolagem, que o pastor Edson estava na janela, e ele saiu de lá agradecendo pelos esclarecimentos que ele teve, porque ele ficou aliviado, porque ele achou que todas as coisas tinham que ser resolvidas de forma imediata, mas não é assim. A gente sabe que todo dinheiro público a ser aplicado, ele tem um protocolo a ser seguido, né? Mas essa questão da humanidade é uma coisa que faz muita diferença nos governos, na governabilidade, e essa questão dos conselhos municipais, eu sempre bato muito na tecla em relação a isso. A gente vê aí conselhos, pessoas que participam às vezes de 3, 4, 5, 6 conselhos, os mesmos, porque as pessoas não tiram esse momento. É tipo assim, eu não sou relógio para trabalhar de graça, mas não está trabalhando de graça. Aquilo ali é um serviço que está sendo prestado para o seu município, para o seu estado, né, para o seu país. E sem contar que você está participando, está representando um bairro, está representando uma cidade, numa coisa que num órgão que é de tanta importância e que, infelizmente, foi totalmente jogado para os lados nesse atual governo.
e aí a gente tem a esperança deles voltarem. Eu sou totalmente a favor dos conselhos. Eu fiz um MBA na antiga Camargo Correia, e foi um processo seletivo que teve, e aí cada pessoa era uma vaga por cidade em que tinha a Intersemente Cimentos Cauê. E aí, aqui da minha região, daqui de Minas, eu passei nesse processo. E aí eu fiz, e foi em empreendedorismo social, e o meu projeto, o título dele era Conselhos Legais, que ele propunha a integração de todos os conselhos propostos por uma cidade, para trabalhar de forma integrada. Para quê? Porque esses conselhos, eles representam o quê? A garantia daquilo que está na Constituição, garantir os direitos dos seres humanos de forma coletiva e com a fiscalização do povo. Então, de forma integrada, quer dizer, o CMDCA, que é dos direitos da criança, ia saber aquilo que acontece com de segurança alimentar, com o da mulher, com de direitos humanos, com de segurança, para fazer aquele trabalho de forma integrada com as famílias que realmente necessitam. E é isso daí que deve ser feito. Eu não vou tomar mais tempo, não, que tem um monte de gente na rolagem aí. Fique, Parabéns, Ogro. fique à Parabéns, eu vontade. vou ficar aqui aprendendo mais um pouquinho. Só Beijão aí. antes, beijo para você também. Só antes de passar para o Andy, eu queria só responder o que ele tinha me perguntado. Andy, olha, quantidade de partidos exatas nos Estados Unidos. A gente tem aqui o Partido Republicano e o Democrata, que são os dois maiores, e tem alguns partidos menores, que são o Libertário, o Partido Verde, que é o Green Party, o Partido da Constituição, o Partido pelo Socialismo e Libertação, aí tem o Partido Reformista. Só que, assim, a Constituição Americana, ela garante, inclusive, que você possa, através da segunda emenda, expressar todo e qualquer tipo de opinião. Por exemplo, quando você vê lá a marcha dos confederados, quando você vê a bandeira dos confederados, que é aquela bandeira que tem um X assim no meio, aquela bandeira significa ainda que aqueles caras são ultraconservadores e que apoiam até aquele povo, sabe, com capuz branco, que a sigla remete a uma determinada letra, que eu não vou nem falar aqui para a live não cair. Mas assim, eles têm muita liberdade ao ponto de o que acontece no país acontece de maneira tipo traiçoeira. As pessoas montam e montam desse jeito, né? Elas montam desse jeito, elas montam ao ponto de fazer isso. Obrigado, Lígia. Obrigado pelo abraço aí também. Obrigado para quem está mandando os presentes, os donates. Valeu, galera. Valeu mesmo. Então, eu queria passar para o Andy. Daqui a pouco eu passo para o Marcos também aqui, professor Marcos, para ele poder comentar aqui um pouco conosco essa volta sobre estratégias para 2022. Fica à vontade, Andy. Pode falar, meu querido. Ô, Gru, falando sobre um comentário da rolagem aí que a gente está culpando os presidentes da catástrofe, né? Eu vou dar dois exemplos rapidinho. Estados Unidos e Japão. As formas que eles lidam diferente da catástrofe. Nossa, olha a palavra que enrola a língua. Catástrofe é complicado mesmo. Temos os furacões. Estados Unidos é um país que mais tem furacões. Estado de São Paulo é um dos países que mais, da cidade que mais cai raio. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Lá, eles acompanham o furacão antecipadamente. A rota, sabe onde ele vai passar, o estrago que ele vai fazer. Eles dominam o furacão com o nome lá, Katrina, Andrews, vários furacões que passaram lá para os Estados Unidos. Beleza, vamos pular um pouquinho lá para o Japão. Tivemos o tsunami lá. Foi previsto que ia acontecer e o momento de chegada. Não deu tempo de tirar todo mundo. Mas qual foi o posicionamento depois disso, após ter passado o furacão, após ter passado o tsunami? Foi a reconstrução de onde o estrago aconteceu. A forma que eles lidam com a catástrofe foi bem diferente do Brasil. Aqui temos um presidente que vai passear de jet ski, enquanto o pessoal está lá na catástrofe, passando por todo aquele problema. Então, você cita lá os Estados Unidos, a destruição, mas a forma que eles lidam são bem diferentes. O Japão... Exato. O Japão reconstruiu a cidade depois de um tsunami rapidinho. Olha, Andy, pra você ter ideia, eu sou apaixonado por essa rapidez do povo asiático e do povo europeu especificamente, sabe? Eu gosto muito, como professor, eu vejo muito isso. Os alemães, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fenômeno lá do Adolf, né, da figura do nacional trabalhismo alemão, cara, os caras hoje eles têm um medo de repetir aquilo que é tão grande que as crianças estudam, não tem piada de cunho que fale de cor de pele,
a escola se preocupa demais em fazer isso, porque se você não aprendeu com a tragédia que aconteceu, ó, acabou de chegar o meu crush aqui, o Caio, né? Caio, seu lindo Black Jesus aqui, mão da porra, como a gente brinca. Então, assim, se você não tiver esse mesmo espaço de reconstrução, a gente tá destruído, cara. E eu volto a dizer, é o que você está falando agora. Eu tô aqui com um portal aberto aqui, o G1 aberto, e me entristece muito ver que a galera que morreu até agora são 7 baixas em Capitólio. Os turistas que estavam no local praticamente, eles estavam em situação irregular. Tinha sido advertido pelo Corpo de Bombeiros sobre risco disso. As matérias estão dando tudo, mas infelizmente o governo brasileiro não emitiu até agora uma nota sequer em relação a isso. Mas aí a busca pelo salário, né, quando você vai perguntar a um jangadeiro, até para eu passar para o Marcos depois devolver para o Andy, aqui os jangadeiros aqui em Maceió, eles vão para a piscina natural, que fica a quase 2 quilômetros da praia, e muitos deles não vão com colete. Aí quando a Capitania dos Portos vai lá abordar e vai lá pedir para os caras voltarem, eles podem pedir a licença dos jangadeiros. Então, tudo que é irregular, tudo que é errado no Brasil, parece que frutifica. E o presidente, infelizmente, ele corrobora para isso. Infelizmente. Eu queria passar para o Marcos, daqui a pouco eu devolvo para o Andy também. Queria mais uma vez agradecer o Andy pela live de ontem, foi maravilhosa, foi tranquila. Sou eternamente grato e a hora que ele quiser subir aqui, ele tem passagem livre aqui, em qualquer rede social que eu esteja hospedado. Marcos, é com você, meu querido. Pois é. Rapaz, esse negócio do Capitólio aí, o que mais me deixa intrigado é como que a Marinha não tem ali patrulhas ali para não deixar que se aproximem tanto ali como se aproximaram, né? Se tivessem mais distantes do local ali, né? Que eles já sabem que é um local que tem constante deslizamento nessa época do ano, tem esses deslizamentos de terra, tinha que ter ali, nessa época do ano, patrulha, que não deixasse se aproximar tanto ali, né, da lateral ali, do lado que ocorre isso. É claro que foi uma catástrofe natural, que não pode ser previsto, talvez, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Mas eu tenho certeza que já houve outros deslizamentos e eles já sabiam que ali é propenso a isso, né? Por causa das chuvas e Minas está chovendo muito, né? Tá Está muito, tendo muito úmido. abafado. Tá muito abafado o áudio. Ah, me perdoa. Acho que a minha mão estava cobrida. Então, assim, eu fico pensando onde é que estava a Marinha, né? Que ela é responsável por fiscalizar isso aí, né? Então, cara, muitas vezes você está aqui em Goiás mesmo, pessoal que vai para Aruanã, que vai para os locais aqui, o Rio Araguaia, né, para se divertir, lá a Marinha está sempre enchendo o saco das pessoas, né? Por causa de bebida, quem está pilotando as lanchas e bebendo, né? Eles estão ali enchendo o saco, estão fiscalizando, muitas vezes multando, e numa hora dessa que precisa da Marinha ali, fiscalizando, não deixando essas lanchas se aproximarem, elas estão ali, né, cara? É exatamente isso. Eu acho que foi. Dizem que eles sempre alertam esse pessoal para não se aproximar tanto, né? Mas o turista que está ali, ele não sabe, muitas vezes ele vai pela primeira vez. E o cara que tem a expertise ali, o cara da lancha, muitas vezes ele faz aquilo ali para tentar mostrar, né, pro turista, e aí acontece uma catástrofe dessa, né, cara? Então, assim, é assustador, né? Mas aqui, o papo sobre a política, o papo aqui era sobre política, se você estava falando sobre estratégia política, sobre o que mesmo, exatamente? Que eu peguei aí falando já só sobre o Capitólio, né? Assim, só comentando, até colocando aqui as notícias, as autoridades, inclusive, lembrando, né? Só para deixar situado aqui, isso fica no estado de Minas Gerais, não é isso, gente? Isso, Minas Gerais. Sim, Minas Minas Gerais. Gerais.
Isso, Minas Gerais, a competência vai ser da Secretaria de Turismo, né? Secretaria de Turismo, através também do Corpo de Bombeiros, que poderia regulamentar. Por quê? Só seria responsabilidade técnica da Capitania dos Portos ali, a questão das embarcações, qualidade das embarcações, porque portos, mares e rios existe um capitão para isso, que é um capitão de porto, mar, rio e fragata, e por aí vai. Vai crescendo essas classificações na Marinha. Mas a responsabilidade técnica, muitas vezes, aí vai ser do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Turismo. O que é que vai acontecer? É, A galera, mas o a galera, controle é da Marinha, né? Por exemplo, no é, Rio Araguaia é a Marinha que eu fiscaliza, sei. né? A Por isso Marinha, eu mas acho que lá, como é um rio, né? É um rio, é o que eu eu tô acho que tentando, é o que deveria, eu tô tentando, e sem é o que eu tô, lancha, teria que ter postos da Marinha controlando isso aí. é o que eu tô tentando dizer. É porque a Marinha, por incrível que pareça, ela não tem hoje efetivo para isso. E infelizmente Uhum. a Marinha foi destacada. Olha o evento agora, viu? A Marinha é destacada, por incrível que pareça, para acompanhar o presidente em Santa Catarina e na Bahia. Mas a Marinha foi destacada, por exemplo, para acompanhar isso. Só na operação do presidente em Santa Catarina, no litoral catarinense, foram utilizados mais de 34 oficiais da Marinha. A fonte é o gabinete institucional do governo. 34 oficiais foram destacados para acompanhar o presidente. 34 oficiais. Então, assim, quando você vê. Não, não, Ti. Tem a ver porque, assim, quando a gente vê muitas vezes você destinar. É que tá a questão de gestão pública. Quando eu destino para uma coisa que é fútil e deixo de praticamente observar tudo o que acontece, cara, acaba tendo muitas vezes a ver. Eu não sei se você consegue vislumbrar dessa maneira, mas eu acho, inclusive, que a gente deveria ter novos concursos aí, ou, por incrível que pareça também, a redefinição da marinha em todas as regiões de rios, mares, lagos e lagoas. O Brasil, por exemplo, tem a maior lagoa a maior lagoa, no caso, que é a Lagoa dos Patos, é a maior lagoa ou laguna do mundo. A segunda maior lago Baikal na Rússia, que está no Brasil. A gente tem, por incrível que pareça aqui, o maior encontro de lagoa com o mar nas Américas, que é aqui no meu estado. A gente tem o Rio São Francisco que deságua entre, por incrível que pareça, Alagoas e Sergipe, mas a gente tem o Rio São Francisco cortando vários estados sem isso. Não, cara, mas aí que tá. Você está querendo falar agora da perspectiva, Tiagão, da questão do Estado fazer concurso ou não, mas eu estou falando que o que já tem ali é mais fácil fazer isso. E se a gente for Ou partir uma para essa perspectiva. polícia ambiental que controlasse essas. Porque quem É, controla a habilitação para é a para Marinha, é a Marinha. capitão, para pessoas que pilotam lancha, essas coisas, é a Isso, Marinha. exato. Pesca também é a Marinha, que controla nos rios, né? Se você quer uma autorização de pesca, você tem que Não, pedir mas para a Marinha. Marcos, mas a relação que se estabelece aqui é uma relação de turismo, exploração para finalidade de turismo. Por exemplo, o inquérito vai ser feito, né? O inquérito vai ser feito, por incrível que pareça, Uhum, vai ser feito por negligência e vão indiciar, por exemplo, os donos das lanchas ou a empresa que eles trabalham. Vão ser indiciados por isso, isso é regra. uhum. Qualquer delegado vai seguir nisso. Agora, quem vai presidir esse inquérito não será uma delegacia comum, vai ser a Capitania dos Portos. Aí, o que é que eu posso dar de dica aqui? Eu vou fazer o advogado do diabo, tá? O que é que eu posso dar de Uhum. dica para as empresas? As empresas podem dizer, ó, se os advogados, se a Marinha não fiscalizou, ela não tem o poder nem de emitir laudo, porque ela não estava presente, ela não tinha oficial ali, ela não tinha correlação. E É aí, verdade. mais uma vez, Thiago, Ou, não é isso, cara. mas, Só um minutinho respondeu, Thiago. Não é essa relação, cara. O que eu estou falando é, quando o Estado ele passa a ter um poder fiscalizador, situações como essas, como por exemplo, o volume de chuvas agora em janeiro, eu estou falando agora da minha área, tá? O volume de chuvas agora em janeiro, fevereiro e março, e até abril, né, nessa quadra que vem aí, ele vai ser quase igual ao chamado quadra chuvosa que acontece aqui no meu estado, que é de maio a agosto. Então, assim, podem haver deslizamentos, podem haver tudo isso. Então, era responsabilidade do poder público emitir esses alertas em todas as regiões. Sabe quem faz isso com o poder público? A Tailândia, a Malásia, Singapura, Laos, Vietnã, entendeu? Mas não tem como ter essa relação, desculpa, cara, no direito não tem como a gente colocar uma empresa privada para fiscalizar algo que é tão abrangente, não. A margem para a corrupção seria grande. Veja o caso de agentes penitenciários que são privados. O maior índice de tráfico de drogas hoje de corrupção no poder público na área da esfera penal, né, do cumprimento de pena,
estão com esses agentes, esses agentes que não são concursados. Se os concursados já fazem, imagina os que não são. Né? Mas isso é uma outra discussão, claro, que eu adoraria te ouvir, se você quiser ir falar, subir e falar. Mas eu queria só passar para o Andy e depois devolver para o Marcos também. E sobre essa parte aí de Marinha, cabe a Marinha sim pesquisar, dar toda assistência lá e fiscalizar isso assim, porque a parte do ambiental é fauna e flora. A parte da Isso. Marinha é parte de navegação marítima. Então, cabe a Marinha ter dado um Mas é porque... lá para só ter a rádio, Mas é porque... se o pessoal está usando colete, se o pessoal Não, mas é porque é diferente, cara. Por exemplo, a Marinha acaba destinando muitas vezes isso para a capitania dos portos. A capitania dos portos, ela tem horas que ela é muito marinha e tem horas que ela não é marinha coisa nenhuma. Eu sou ex-nadador, pra você ter ideia, cheguei a nadar em águas abertas alguns campeonatos. Você nada em mar aberto. O barco podia passar perto da gente de matar quem estivesse treinando. A Marinha, a Marinha não ia emitir uma nota. Mas se você passasse com o jet ski próximo ali de uma área que era voltada aos comandantes, aos capitães, para poderem praticar regata aqui em Alagoas, cara, o seu barco ia ser rebocado. Então, assim, por incrível que pareça, aqui na minha cidade, e o que a gente mais vê é, nós precisamos demais orientar as nossas forças, seja a Marinha, obrigado, meu querido, obrigado. A gente precisa orientar demais a Marinha, a Capitania dos Portos, a Secretaria de Turismo, os principais entes, para que coisas como essa não aconteçam. A tragédia, agora que aconteceu no Capitólio, ela vai continuar acontecendo se nós não tivermos o Estado que praticamente o Estado fiscalize. Agora, eu não defendo o Estado máximo, eu também não defendo o Estado mínimo, eu defendo o Estado necessário. Esse Estado necessário se faz com, por exemplo, um capitão da Marinha que, no lugar de estar hoje atrás de uma mesa ou muitas vezes na praia, sentado olhando o mar, ele poderia estar seguindo o que acontece. O setor que mais trabalha, até para devolver para o Andy e depois para o Marco, o setor que mais trabalha hoje nos Estados Unidos chama-se Guarda Costeira quando tem esses eventos. Só que a Guarda Costeira ela rivaliza com a Marinha Americana. A Marinha Americana é mais voltada para a guerra. E a Guarda Costeira não. A Guarda Costeira é voltada para todo e qualquer tipo de acidente. Aqui no Brasil a gente tem os fuzileiros navais, mas os fuzileiros navais são vitrine. Eles não têm atividade nenhuma, cara. Você pega um fuzileiro naval, eu conheço um fuzileiro naval que Atividade faz... de guerra, né? Em caso de guerra, né? É isso que eu não entendo. Né? Eu conheço... Essas forças aí... Eu conheço... Só um minutinho. Eu conheço um fuzileiro naval que fez faculdade, inclusive comigo na época de UFAL. O cara já era um coroa. E ele praticamente assim, o cara só fala de tiro de guerra, de corrida, de campeonato. Mas não tem aquele negócio de marinha mercante também? Mas a Marinha Mercante não tem relações militares nem de proteção, ela tem relações mercantis, tá? Essas relações são mercantis, ela não pode ter relação de fiscalização, não. Não, né? Não. Pois é, eu acho que ou a partir da Marinha, algo que controlasse mais esses rios. Ou por efetivo, se for o caso, ou aproveitar efetivo que já está ali, treinado, gente já treinada, ou criar uma polícia para fiscalizar esses rios aí, cara. Tem que ter, né, e controlar essa questão da habilitação para navegação. Porque hoje nós estamos crescendo demais nessa área aí, né? Parece que na lei é 200 metros das margens de rios e lagos é da Marinha, né? Os 20 metros, mas, não sei. Assim. Mas essa... Aí eu achava que a Marinha Mercante... São áreas de Marinha. Calma, vê só. Eu estou aqui com o artigo aberto. As competências no caso de Capitólio são... As competências na área de Capitólio, da cidade de Capitólio, no que aconteceu são, primeiro, da Prefeitura, em parceria com a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos. Conseguintes serão ao Corpo de Bombeiros e, por terceiro, a Secretaria de Promoção do Turismo. Essa é a responsabilidade penal, de acordo com outro portal aqui que pegou a base da lei. Então, assim, o que vai acontecer é, hoje, quem vai responder? A Marinha não vai responder, a Marinha vai presidir o inquérito. A Marinha vai presidir o inquérito, vai saber documentação, se o comandante das embarcações era habilitado, tinha curso para isso, se existia quantidade de coletes. Mas o que é que vai acontecer agora? Eles vão ouvir, por exemplo, o Serviço de Meteorologia do Estado. Eles vão dizer, peraí, foi emitido algum alerta? Não. Aí já vai descartar isso.
Eles vão perguntar depois: o Corpo de Bombeiros tinha sinalização de área perigosa com risco de desabamento? Também não. Aqui no meu estado, entre Alagoas e a Bahia, a gente tem a parte do São Francisco, que de vez em quando tem esse mesmo fenômeno. Mas o Corpo de Bombeiros de Alagoas sinaliza com boias até onde esses catamarãs, esses barcos podem ir. Ele sinaliza com boias. Eu digo isso porque, assim, quando a gente vai, quando você vai fazer esse tipo de coisa, assim como também nas piscinas naturais aqui de Maceió e de Maragogi, o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos sinaliza. Só podem ter tantas pessoas. O IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas, também sinaliza. Só pode ter tantas pessoas na piscina natural. Se tiver mais do que isso, pode causar, inclusive, a suspensão do direito de exploração. Então, eu acho que a gente só vai conseguir ter um panorama, galera, com todo carinho de tudo que aconteceu, quando a gente tiver o inquérito. Ó, o que ele coloca é o seguinte: agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, eu vou ler o que está colocado aqui. Presidente da Anvisa, não, perdão, a notícia era outra. Ele coloca o seguinte: deixa eu pegar aqui a base. Serão chamados a depor a empresa de turismo, agora na segunda-feira, a empresa de turismo responsável pelo passeio. Os sobreviventes vão depor na terça-feira. Eu vou ter que E ficar na rolagem porque tá chovendo, o sinal tá fraco aqui, aí eu aqui parece que tá puxando mais dados. tranquilo, meu querido, fica à Valeu, gente. vontade. A hora que você quiser subir, fica à vontade. Então vão ser ouvidos isso, professor Marcos, ó. A empresa, vão ser ouvidos os capitães da embarcação e os sobreviventes. Agora ele não fala até aqui, de acordo com o G1 e de acordo com o Portal Minas e com as outras bases, eles não mostram praticamente qual vai ser a cronologia, mas serão ouvidos. Crianças não vão ser ouvidas de imediato, mas eles falam que o deslizamento não era previsto. Ele fala que não era previsto. A fonte, além de ser o G1, é o Portal Minas. Ó, o que vai Podem, acontecer podem, ali? come- Ó, podem o que vai comentar, fica à acontecer ali? vontade. Não sabe. Vai haver uma investigação, vai chegar lá que é o ponto que as pessoas não tinham documento, as pessoas não eram habilitadas, aí eles vão jogar a culpa lá no povo. Ó, porque isso aqui é uma Hum, habilitação de navegação náutica, ó. É uma RAIS. Eu tenho ah, minha RAIS para navegar em barco quando eu trabalhar pesqueiro. Fora os outros 1000 documentos que eu tenho que ter por causa de pesca. Mas isso aqui é para hum. mim poder pegar uma lancha, ir lá na costa, navegar. Eu tenho minha carta de RAIS aqui. Explica O que vai acontecer lá, não sabe. explica como essa documentação é conseguida. Explica pra gente, que eu sempre tive essa curiosidade. Isso aqui você faz uma inscrição na um despachante naval. É a mesma Hum, coisa de um despachante de carro. Aí ele certo, te dá um livro, como se fosse tirar uma carta de carro, um livro com todas as instruções marítimas. Aí te dá certo. um CD, um DVD para você acompanhar, falando das leis, da regulamentação, dos órgãos, como é a navegação, tudo. Então, depois que você Hum, estudar todo esse livro, te dá uma semana, te dá uma prova. certo. Você fazer essa prova, mas ela não vale nada, é só uma prova de conhecimento. Aí é Hum, marcado uma prova lá na Marinha. sei. Depois que você estudar o livro, o CD, ela é marcada uma prova na Marinha. Aí você tem que passar na prova lá. Lá são 40 questões de barco, de navegação, sobre o barco, tudo, e 20 de jet ski. São 60 Hum. perguntas lá, você tem que acertar mais da metade. Quando eu fui, eu passei de cara. Das 40, eu acertei 32. Então, tem uma Existe margem prova boa. prática? Existe prova prática? Sim, tem a prova prática também. São 8 horas de prova prática. Só que eles não Oito cumprem horas. as 8 horas. Eles não Ah, cumprem. mas como é que funciona a prova prática? O cara tem que fazer o que especificamente? Ele pega uma lancha, pega 16 pessoas, põe nessa lancha, cada um pilota um pouco, ela passa todos os ensinamentos da lancha, todos os Hum, procedimentos de navegação. Tem os marcos no rio que você tem que seguir eles. Cada um hum, pega um tempo essa lancha para pilotar, ela ensina tudo sobre a lancha, a navegação, e ela fala basicamente o que vai cair mais ou menos na prova. É como se fosse uma prova de autoescola. Aí chega É lá no caro, dia lá, é caro para tirar esse documento? 1.200. Caramba! E renova de quanto tempo? Vale por 10 anos. O valor acaba se compensando. Ela é cara para você tirar. Depois que você tirar, a renovação dela é 250. Mas Mas 10 anos não é 10 anos para muito renovar, caro. né? Só tem as regras de navegação que você tem que seguir. Que nem esse acidente agora que vai acabar acontecendo. A Marinha vai se envolver, vai Hum, pegar gente lá que não tinha raiz,
capaz de aquelas lanchas lá, se for de alguma firma ou particular, vão alegar que talvez seja gente particular, tava no meio Não, lá. já alegam que é de uma empresa que presta serviço, cara, lá. Se for de uma empresa, vai ver se eles todos eram habilitados, se todo mundo tava de colete, belezinha. Porque a empresa ela vai querer tirar o dela da reta. Isso aí é fato. Caramba, Não vai empurrar ninguém, não. valeu pela dica, velho, porque agora eu fiquei de cara. Eu não sabia que era assim, não. Ó, que legal. Não sabia que era assim, não. Pois É é, um eu já processo. sabia que era mais ou menos assim. Era a É. Marinha que emitia essa autorização para a pessoa pilotar, né? Com esse documento aqui, É eu já como fui se abordado fosse a pela Marinha CNH. 3 vezes. Eu já fui Já abordado foi no litoral, três já, vezes. já. Em Minas, eu fui abordado 2 vezes e uma vez no litoral. Eu estava pilotando no litoral e outra vez eu estava pescando. Pescando foi um Mas ela, edital que parou eu. ela lhe concede o quê? Ela lhe concede jet ski e embarcação de quantos pés? Não tem um limite. Uma lancha, ela, eu não sei falar o limite certo. Mas pode pegar uma lancha, só não posso pegar um navio. Por exemplo, um navio cargueiro, alguma coisa assim. Posso Um pegar um rebocador? catamarã, Um rebocador você pode. posso pegar um rebocador. Eu só não posso E sair re- da costa do Brasil. Por exemplo, eu só não posso navegar em águas internacionais. Eu só posso navegar pela costa. Águas internacionais eu não posso ir, porque aí tem que ser mestre e amador. Tem outra Porque categoria. também a resolução também é da Marinha Mercante, né? Não é de Marinha, É. porque as relações se dão muito mais porque é relação de comércio. Você não pode explorar em águas internacionais porque é crime, né? Até tantas milhas náuticas é Brasil. Se passar disso, configura crime. É. Mas que É que louco, cara. é Obrigado por configura crime. ter. Por exemplo, se eu for um piloto, tô lá no nesses navios grandes aí, cargueiro, eu tenho que levar para a Coreia do Norte. Então há todo o Hum, procedimento, passaporte, carta náutica, aquele monte de coisa. sim. Aí eu já tenho que ter outra categoria acima da minha. Mestre, amador, capitão, não sei do que. Então várias categorias. Eu tô aqui, como se eu pudesse dirigir um carro, por enquanto. Para mim dirigir um caminhão, eu tenho que mudar a letra. Então é que é mais ou menos isso. Fiquei extremamente encantado com isso, cara. Mas o que eu falei em relação o que eu falei em relação ao cometimento de crimes é, por exemplo, eu fiz um cruzeiro com a minha esposa em 2012. Tá fazendo 10 anos esse ano que a gente fez um cruzeiro. Só ligava o cassino quando a gente estava em alto mar, quando estava em águas internacionais. Porque dentro do Brasil, os jogos de azar, mesmo que em embarcações, ele configura crime. Então, assim, a gente foi e o Bolsonaro quer legalizar os jogos de azar no Brasil, né? Mas, assim, quando a gente foi, ele sempre emitia um sinal sonoro e o capitão falava que a partir daquele momento as pessoas que quisessem apostar, e a aposta era toda em dólar, para a galera ter ideia. Você só compra as coisas no navio em dólar. Então, assim, a aposta, tudo que fosse fazer, era em dólar. O shopping do navio lá, uma lojinha lá, o free shop que abria, só se comprava em dólar. Mas era tudo muito caro, mas era fantástico, porque você tinha que sair do país para ir para as águas internacionais. Aí eu fui estudar, né? Porque que acontecia? Se você fizer isso em águas nacionais e for abordado pela lancha da Polícia Federal, a embarcação é interceptada e é levada ao porto de origem. Só que o porto de origem da embarcação que a gente estava não era no Brasil, era em Malta, que é uma ilha ao sul da Itália. Então ele tinha que voltar para o porto em que ele tinha saído com a população, que era o porto da Bahia. Que a gente saiu da Bahia, foi até o Rio e retornamos à Bahia. Foram 7 dias pelo litoral. Então, assim, cara, é muito louco o que você está falando, porque a gente nem tinha esse conhecimento. O Marcos poderia ter, mas eu particularmente não tinha e fiquei encantado, porque o que tem de gente aqui no meu estado que pega embarcação, sai por aí pilotando sem ter feito curso nenhum, Uhum. Por eu isso tô bem. eu falo para você que a Marinha tinha que ter postos e contingentes de policiamento, por exemplo, nesse local aí, como eles têm lá em Aruanã, cara, Eu tô entendeu? besta com o que eu tô ouvindo aqui. Assim, o E Andy tinha trouxe que ter um informação que eu não. contingente aí, 10 homens, sei lá, quantos fossem Vidal, necessários Vidal, para fazer a patrulha dia e noite, dia e noite. Vidal, Observar de porque noite. a Marinha geralmente ela vai quando tem um evento. Por exemplo, aqui tem a E, festa do Divino, o encontro do Divino. São embarcações que vêm pelo rio de baixo e cima, se encontram na cidade e é aquela explosão de queima de fogo. Chama a festa do Divino de Ambi. Se alguém pesquisar na É, internet aí você vai ver aqui nós a temos a de proporção que Bom é a Jesus. festa.
Aqui nós temos a de Bom Jesus do Navegantes, que acontece todo mês de Aí, janeiro e que foi como suspensa vem por conta da pandemia. muita lancha para cá, muito barco de distância de 100 quilômetros, 200 Ah, quilômetros, que cruza vários rios para chegar aqui, a Marinha tem que estar presente nesse dia. Então ela hum, te aborda, ela pede sua documentação. Se você for fazer um passeio de barco com as pessoas, você tem que estar com o barco todo legalizado, colete, várias normas. Mas esse negócio da Marinha é interessante, mas ela só vem mesmo quando há um evento. Que nem lá no Capitólio, lá é um evento turístico, ela não se faz presente. Se fosse caramba, uma competição, uma competição de pesca, por exemplo, uma competição de jet ski, uma competição de barco, ela teria que estar lá, porque envolve uma competição. Mas quando é turismo, a Marinha não se faz presente, a não ser que ela seja notificada antes. Como aqui é uma festa tradicional e vem muita embarcação, então ela Lá no tem que estar litoral, presente. perdão, lá em Aruanã eles fazem porque lá o volume de barco é muito grande, né, cara? Lá eles Sim, fiscalizam, né? Eu, Às eu vezes é pedi por para isso. entrar rapidinho aí, só porque eu conheço um pouquinho, eu não conheço da questão, porque o Andy é para água doce, né, Andy? sim, água doce. E aí eu sei um pouquinho da questão de mar, porque o pai dos meus filhos, ele trabalhava com atividade, ele era mestre de barco, é, de atividade pesqueira para exportação. E aí, assim, aí o Ogro falando a questão das carteiras, que tem todo um protocolo, treinamento, prova escrita, prova prática. Aí eu não sei no caso do End, mas para pesca em alto mar, ela tem até o grupo para questão separada de lá dentro, é como se tivesse os profissionais separados lá, por exemplo, o gelador, que é aquele que vai ficar recebendo os peixes e colocando para gelar na proa, hum. aquele que vai ser o cozinheiro do barco também. Então é a função dele aquele, ele pode ajudar a pescar, mas nenhuma outra pessoa pode fazer a função dele, né? O mestre também, e aquele que vai estar conduzindo o barco, né? Pilotar que fala, né? É, Pilotar. Então, e aí, os demais que estão ali só para pesca mesmo, que assim, na linguagem deles lá é camarada, eles têm a carteira que é a mais simples que tem, que é somente para a questão da pesca, já está ali envolvido com a pesca. Então, tem essa questão até da função que vai exercer, porque são pescas, às vezes, de 7, 10, 15, até 21 dias no máximo, né, esses barcos. Então, exige isso. Mas a Marinha é muito falha, né? Eu fiquei 6 anos casada, e nesses 6 anos casada foram 5 embarcações que Beber naufragaram, uma água aqui, já e, volto. e dessas 5, só um caso, meu lanche Vou dar chegou, uma água só aqui. um caso que a gente viu a Marinha se posicionando para salvamento. Nos outros hum. 5 todos, nós tivemos todas as pessoas perdidas, entendeu? Na época. Tanto que a gente fala que é uma profissão que a gente sabe que está indo, mas que não tem certeza da volta por causa do socorro, que é muito difícil de ir. Eu tô aprendendo demais, tanto é que antes de virar a pauta, antes de virar o assunto que eu queria falar é esse aqui, ó. Essa foto é uma foto minha, tá? Não é uma foto da internet, é uma foto do domínio pessoal, pra deixar bem claro na Se vê um plataforma. barulho aí, é só porque eu tô pegando um lanche, tá? Tranquilo. Eu queria, antes de passar para o Marcos, explicar, já que a gente vai só virar a pauta, vai só virar o assunto, é isso aqui. Os supermercados, eu gravei um vídeo, tá aqui na minha plataforma, tá em todas as minhas redes sociais. Os supermercados estão falando agora da questão das promoções de começo de ano, né? A rede, que eu fui aí a rede do grupo Walmart, que é o Bom Preço, ele tá com esse material aqui, ó, oferta 12,90 e tem os cortes de carne aqui. Vale lembrar, galera, que essa promoção nada mais, nada menos é do que os empregadores, né, os donos de empresas, em si, os empresários, abrindo mão do seu super lucro. Eu digo isso porque carne que estava de R$ 29,90, vamos supor, estava por R$ Cara, 23,90 vamos assim, e o povo estava comprando para condicionar, Andy. Para condicionar, Marcos. Dá uma olhada, eu gosto. Só para você ver que é documento de pesca, ó. Tô ele vendo. não deu de latinha, não. Quem anda É comigo que por foi causa de meu brinde leis, que eles tá? me mandaram essa semana passada, Ah, não, no ali meio É, da não é semana. latinha, não. É. então, assim, Não para a sei. gente poder.
Para a gente poder só enquanto Guaraná. só enquanto a Lígia recebe o lanche dela aí. Então, assim, para a gente poder, Obrigada. para a gente poder acompanhar, isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora nessa virada de pauta, mostra o seguinte: ó, quem tá acompanhando, as carnes tiveram um aumento em 2021, foi o maior aumento em 20 anos. Porém, para a galera acompanhar, a fonte é da CNN, o Brasil reduziu. Em 25 anos foi a pior ano de ingestão de proteína de origem animal, ou seja, nós consumimos menos leite e menos carne no ano 2021 do que nos últimos 25 anos. A fonte é CNN e a fonte também é da Associação de Frigoríficos, Associação de Frigoríficos, Abatedouros, é uma associação nacional de frigoríficos, abatedouros e beneficiamento de carne. Ele fala que nos últimos 25 anos nós fomos praticamente aí a menor quantidade de consumo de proteína animal foi o ano 2021. Aí eu queria que a gente repercutisse sobre isso, né? Como é que a gente pode analisar hoje essa falta, querendo ou não, aí da questão da carne na mesa? Desculpem a sinceridade, não sei se o Marcos eu queria que o Marcos começasse falando, se a Lígia não se incomodar e o Andy também não, mas assim, como é que essa questão da falta de carne na mesa do brasileiro pode impactar no processo eleitoral desse ano, pode impactar também no processo desses debates políticos que já nascem, porque o brasileiro ele vota ainda com o estômago, ele vota com o bolso. E aí, Marcos, pode começar, fica à vontade, meu querido. Não, acho que tudo relativo à qualidade de vida, ele afeta nas eleições, né? Não só essa questão aí da alimentação, né? Mas eu penso assim, todos almejam uma qualidade de vida melhor, né? Então, para mim é sempre muito importante que o governo dá condições a gente de desenvolver, de ganhar mais, né? E do nosso dinheiro vale mais, né? E o governo tem uma influência enorme nisso aí, né, cara? O que eu Parte, vejo agora. Ah, parte de toda essa política econômica, né, que o governo tem que estar viabilizando para o povo poder crescer, desenvolver, né? Isso é natural. A é exato. população cresce, né? Nós temos mais filhos, né? Nós temos netos. Aham. Então, à medida que cresce, tem que fornecer condições para que essas pessoas tenham qualidade de vida. Para mim, isso é fundamental no governo. Se o governo não traduz a política dele em distribuição de renda, melhoria de qualidade de vida, maior poder de compra, para mim, está fadado isso aí, para mim, é o principal. Está fadado ao. O, o áudio tá muito abafado ainda. Eu tenho um problema aqui, não sei se é esse aparelho meu, eu Ah, tenho que dar uma olhada, às vezes levar ele no técnico. Porque tudo bem, Lígia, tranquilo. eu estou falando Certo. muito Muito abafado o áudio. Muito abafado o áudio. Se puder subir, descer, descer e subir de novo, eu acho que o vou áudio pode fazer ficar melhor. Agradeço, agradeço. Andy, meu querido, passando para você, cara, a situação é a seguinte: como é que você vê agora essa alta de preços a ponto também, querendo ou não, de a gente tá vendo isso, né? Empresários abrindo mão do seu extremo lucro para poder garantir alguma coisa. O que está acontecendo essa foto é da rede Walmart. Essa foto é da rede Walmart, é uma foto minha, não é uma foto da internet, não. A gente viu os preços das carnes despencando aqui em Maceió. E aqui em Maceió, Bolsonaro teve uma boa votação. Mas o que a gente vê nas ruas eu não voto nesse cara mais nunca. Isso é que as pessoas dizem, tá? Eu não voto nesse cara mais nunca, não tem para que votar nesse cara e tudo mais. Como é que você vê? Será que o brasileiro ele ainda vota pelo estômago, ele ainda vota pelo bolso? O brasileiro vai esquecer isso e vai apertar 22 agora no lugar de ter apertado 17? Como é que você vê essa situação, meu querido? Diz aí. Eu acho que o brasileiro não só vota como estômago, como ele vota com a cabeça também. Porque o Brasil hoje, querendo ou não querendo, eu acho que ele voltou pro mapa da fome. Querendo Exato. ou não querendo, eu acho que o Brasil hoje voltamos para a triste realidade que milhões de pessoas hoje estão passando fome.
E como você vai apoiar um governo que o básico de tudo hoje é alimentação? Você imagine um pai chegar em casa, um filho pedir uma bala, um doce, um pão cedo e você não ter nem menos a dignidade de poder dar um pão cedo pro seu filho para comer antes que ele vá para a Cara, escola. isso me É corta o coração, eu triste, quero nem pensar uma coisa é dessa. triste. Não, mas é a realidade. Hoje, muitas É, famílias é ela não porque. têm o direito de se É, alimentar cedo para trabalhar. O cara sei. pega a sua marmita e vai almoçar lá para 11 horas. Ele tem que trabalhar até 11 horas sem comer nada. É a triste realidade de Estou muito áudio. brasileiro hoje. É a triste realidade de muito brasileiro hoje que o cara tem que sair trabalhar É, com a marmita sem ter um pão para comer cedo. A gente vê isso. Não só na televisão, no dia a dia. Eu ajudei um amigo meu a bater uma laje esses dias atrás aqui, que eu tava meio parado por causa da pesca que tá fechado. O cara não tinha nem mistura. Arroz na marmita. Batendo laje para ganhar R$ 80. Cara, é sofrido. Então eu acho que sim, o brasileiro vota com o estômago sim. mas o Se meu não votar medo, com o estômago, pelo antes. menos que vote com a É, cabeça. antes de passar para o pastor, mas o meu medo, cara, agora eu tô falando assim, acho que o pastor é a pessoa mais indicada para falar aqui conosco nesse momento. Mas não desmerecendo, mas é porque o pastor vai trazer pelo menos um pouquinho de paz aqui no momento. Assim, eu acho que o momento que a gente está passando hoje, bicho, já chegamos ao fundo do poço. Eu não tenho filho, mas eu acho que eu choraria demais se meu filho pedisse uma coisa e eu não pudesse dar. Eu já me sinto mal, por exemplo, mas você só é casado. Mas assim, quando a minha esposa tem que ralar mais, a gente tem que ralar mais para comprar um bem. Eu já digo, pô, tô abrindo mão às vezes de descansar, de fazer isso para comprar um bem, para poder comer melhor. A gente não, só a galera sabe o quanto, por exemplo, viver nas redes sociais e fazer isso tudo é difícil, né? Você às vezes está aqui, você tem o dislike, você tem a derrubada de conta, você tenta profissionalizar isso. A gente investe como eu estou investindo agora, ó. A luzinha que está aqui agora está me iluminando, é profissional, eu tenho tripé, tenho material para gravar e eu até agora não consegui recuperar, eu recuperei pouquíssimo do que a gente investiu. Acho que nem 5% do que a gente investiu. E quando a gente vê a galera dizendo agora que eu vou votar no Bolsonaro, a gasolina pode estar R$ 10 que eu vou votar no Bolsonaro. Isso me dá uma tristeza, sabe? Me dá uma tristeza, me dá um remorso, porque eu fico, eu fico, eu fico morrendo de medo. Mas, por favor, pastor, suas palavras agora e depois eu passo para a Lígia e retorno por último ao Wendy. Boa noite, Ogro. Boa Boa noite, noite. Lígia, Andy. Boa Boa noite, noite, pessoal pastor. da Barra de Rolagem. É uma satisfação estar aqui com vocês na live do Ogro, que é excepcional. Gente, é assim, o brasileiro vota com estômago, sim. Eu diria o seguinte, eu diria que o brasileiro até é aquele de menos consciência política até. Não estou dizendo que o estômago não faz parte da consciência política. Eu estou dizendo que aquele que não tem, que não usa a consciência política, ele extremamente vota com o estômago. Os que Hum, têm consciência política, eles ainda balizam a questão, mesmo com a necessidade da questão do estômago. E digamos o seguinte: uma crise mundial em que o governo tivesse feito tudo e de todas as formas, aquele brasileiro de maior análise, ele iria estudar a situação, ainda que estivesse passando por uma situação difícil economicamente, iria balizar as coisas, que não é o que acontece no atual quadro, né? Nós sabemos que o governo, por exemplo, não tem um projeto sequer para o reaquecimento da economia e para a geração de emprego. E tudo isso exato. aí é uma bola de neve, né? Que faz com que as coisas se tornem cada vez mais caro, cada vez menos dinheiro. Esses R$ 400 aí, que é o teto desse, eu nem sei o nome, do Bolsa Família dele, que ele só mudou o nome, Auxílio é Auxílio Brasil. Brasil, né? Do Auxílio Brasil, que o teto é R$ 400, ou seja, nem todos conseguirão isso, que é para um número ainda menor de pessoas, e as coisas estão cada vez mais caras, então isso aí vai se refletir nas urnas. Embora nós sabemos que tem 20%, que é a gasolina pode dar R$ 100 e o cara vai votar nele, atualmente 20%, né? Que estão ligados a. São pessoas que seguem um cara reacionário, um cara totalitário, ignorante, mas que seguem por ideologias, a sua grande maioria ainda é ideologias religiosas.
E é interessante que essas ideologias religiosas que são praticadas pelo bolsonarismo não são de pessoas religiosas em sua grande maioria. É bom destacar isso, porque tem muita gente que diz assim que é Deus, pátria E e é família. Deus, pátria, o que mais e E família, família. E não família. é? São pessoas que nem sabem quem é Deus, que conhecem a pátria apenas pela bandeira do Brasil em época de Copa do Mundo, e que família é aquele homem que quer procurar mais de 5 mulheres, se possível for, né? Então, assim, são apenas rótulos que são ditos com palavras para seguir um maluco que está aí. Mas no final de tudo, Ogro, o que eu acredito é que a nação vai voltar sim pelo estômago. Mas é isso antes de passar para a Lígia e devolver finalmente para o Wendy. É isso que me preocupa, meus queridos. A gente está passando uma situação agora que, me desculpem a sinceridade e a franqueza, eu estou comemorando cada prato de comida que eu tenho. Eu não vou mentir que eu não estou comemorando. Eu estou agradecendo. Eu sou ateu. Mas eu falo, digo, que bom que eu tenho um prato de comida. E fico triste quando eu vejo alguns colegas meus mandar um zap dizendo assim: Cara, tem um pacote de arroz aí. E eles têm que botar um pacote de arroz na moto. Dá até vontade de chorar o cara ver um negócio desse. O cara pega um pacote de arroz, bota na mochila e vai levar, porque o cara vai estar precisando de um pacote de arroz. Ao nível. O cara foi Ogro, demitido. é, Ogro, por Ah, gentileza, rapidinho, eu até esqueci de falar uma ah, coisa, me fez lembrar esse, esse comentário que você fez agora. hum, O lado social da igreja, eu estou afastado por questões de saúde, né? Nesse mês aí da sei. cirurgia, mas assim, hoje eu tive visita de irmãos da igreja aqui em casa, e você falando isso, foi Hum. tocado no assunto social. E por incrível que pareça, a necessidade do trabalho social da igreja que eu trabalho aumentou. Ou melhor, dobrou. Dobrou. E fez lembrar esse seu comentário agora. Então é em todo lado no Brasil. Mas, pastor, é porque assim, até porque a Lígia, por ser mulher, ela vai conseguir falar isso de maneira mais fácil. Mas assim, só para você entender, pastor, é triste quando um colega nosso de graduação, que passou pela faculdade, que passou pela academia, não ter hoje um pacote de arroz para dar para o filho ou para a filha. Eu não tenho filhos ainda, foi uma questão pessoal minha não ter tido filhos, né? Mas eu fico pensando, eu não me perdoaria se um filho meu pedisse uma bolacha e eu não pudesse dar. Acho que eu me sentiria o pior dos seres humanos. E eu sei que isso aumentou durante o governo atual. Agora, sim, o que leva as pessoas a tratarem isso com a normalidade que a coisa tem? Ah, se você não está conseguindo entregar hoje é porque você não trabalha. Se você não está conseguindo falar isso hoje é porque você não rala. Gente, eu tenho amigos que ralam, mas assim, ele tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, telefone, tem que pagar o cartão de crédito que ele tem a feira. A feira, o cartão de crédito do cara significa somente a feira dele, ele não gasta nada mais que isso. E ele diz: Não, pô, você que tem que trabalhar mais. Mas onde se não tem emprego? Eu não vou mentir para vocês, eu estudo a possibilidade de sair do país, de morar fora. Agora sim, fora, gente, o diploma da gente não tem validade, não. Você tem que fazer prova de verificação. Ainda não é da noite pro dia que acontece, não. Fora você vai ter que ser lavador de prato lá. Só que um lavador de prato hoje numa Suíça, numa Alemanha, numa Noruega, tá ganhando mais do que um professor de faculdade de início de carreira aqui no nosso país. Isso se agudizou com o governo desse senhor que está aí hoje no Palácio do Planalto, que disse que o Brasil não precisa de professor, não. Tem que ter um monte de curso técnico. Aí, antes de passar para a Lígia, que é mãe, a pergunta é essa, Lígia. Se imagens como essa aqui agora, né, do povo indo diretamente aos supermercados, se isso te aflige, fica à vontade para poder falar e eu já passo para o Andy em seguida. Não sei se a Lígia consegue me ouvir. A Lígia deve estar pegando o lanche dela. Ó, essa foto que vocês estão vendo aqui, gente, ó. Essa foto é uma foto no açougue do Walmart, eu fiz com a minha esposa. A gente nunca viu tanta gente colocando carne empilhada, é, nos carrinhos. Meu pai falava do governo Sarney, eu nasci na transição do governo Sarney, eu sou de 1985, eu tenho 36 anos, estou fazendo 37 em agosto agora. Eu nasci na transição do governo Sarney. Então, assim, o meu pai recebia, vamos supor, tá? 100 mil cruzeiros para uma despesa. Quando ele chegava no final do dia, cruzeiros cruzados, quando ele chegava no final do dia, o que era 100 já custava 125. E já amanhecia custando 130.
E já ia entardecer no dia seguinte, custando quase 200 mil cruzeiros. Então, assim, eu vi a inflação de perto. Eu lembro que o meu pai tentou comprar um videogame para mim, o ano era 93. O videogame custava um valor. Ele sacou o valor e foi comprar. Chegou na loja, a gente viu a mulher botando com o piloto assim, eu nunca mais esqueço isso. A mulher alterando, como esses cartazes que a gente vê assim de anúncio. A mulher alterando aquilo ali com o piloto. E a gente disse, meu pai disse, eita, eu não vou ter o dinheiro agora aqui, o banco só libera tanto por dia. Amanhã a gente vem. Eu fiquei triste, né? Criança ainda, fui para casa. Quando chegou no outro dia, eu brincando com outras coisas, esperando meu pai chegar, meu pai chega com videogame. Meu pai com a cara feliz pra caramba, assim, aí instalou o videogame, a gente jogou. E eu vi meu pai comentando com a minha mãe que tinha sido muito caro, mais caro do que eles tinham planejado. E meu pai é servidor público é da União, aquela coisa toda. Mas se para ele estava caro naquela época, imagine para a galera hoje. Então é isso que eu queria que a galera comentasse. Como é que a gente começa a botar a culpa, entendeu? A culpa hoje está em você que não trabalha, está em você que não ralou. A culpa está dessa forma. Eu vi isso e eu estou vendo isso agora. Essa fila aqui, gente, eu fiquei quase uma hora para a gente poder comprar carne. Então a pergunta que eu faço é: quem está transformando o Brasil numa Venezuela mesmo? E aí? Complicado, não? Mas isso aí foi uma promoção que o mercado abriu, porque aqui na minha cidade a carne barata aqui é 50, 60, 40. Não, cara, isso é uma promoção, mas o governo faz assim. Isso é uma promoção, mas o governo faz assim. O governo não, os empresários, eles abrem mão do super lucro, Dá para me ouvir agora? tranquilo, tranquilo. Ah, tá. O governo, deixa eu só concluir que eu já te passo a Não, palavra. beleza, é porque meu áudio tinha sumido. O governo faz uma promoção assim. O governo coloca o governo, não, as empresas botam um super lucro. Se essa carne custava 50, eles estavam vendendo a carne ali agora, no lugar de 50, a R$ 29,90. E se você tivesse no cartão da loja, ainda baixava mais. Quer dizer, a galera que tinha um cartão de crédito com R$ 400, gente, foi lá e empilhou carne, botou 400 contos de carne para poder condicionar carne para os próximos 2 ou 3 meses. Ô, Então, Gustavo, você falou uma parte aí, É. não cortando o hum, seu assunto para mudar um pouco o tema que- da live, você falou do governo Sarney. Eu tenho um hum, vizinho aqui que esses dias eu estava conversando com ele. Como ele é um senhor de idade, ele falou, cara, na época do Sarney nós tinha uma tal de overnight, hum, que naquela época dava um juro bastante, um juro de 1,5 quase ao dia. O que aconteceu naquela época? O governo induziu o povo a aplicar nessa overnight, que ela mudava toda hum, noite. Fala overnight porque era um programa que mudava toda noite. Quando o povo correu para a poupança lá, investiu nessa overnight aí, hum. entrou o Collor. Aí todo mundo sabe o que aconteceu com o governo Collor. Ele houve a apreensão de dinheiro, a O apreensão da confisco poupança, das poupanças, dinheiro, exato. sim, o confisco da poupança. E quem tinha investido lá no Sarney nessas overnight, que dava muito dinheiro na época do mês, dava mais de 40% ao mês, ela rendia mais que a poupança, Ah, houve uma indução do governo o povo migrar para essa overnight, investir nesses fundos, e o povo ganhando dinheiro com juros, entra o governo Collor. Aí houve aquele confisco e gente que onde gente passou, se matou, aquela transição. E essas tabelas de preço, eu lembro que no governo Collor, meu Deus, você ia no mercado cedo, na padaria, pegava um pão, o pão tinha 3 preços, chegava de tarde e era 3 preços em cima. Eu lembro bem dessa fase aí. mas é isso, cara, porque assim, antes de devolver e passar para a Lígia, é o que eu estou falando. O Brasil está voltando a ter uma situação de hiperinflação. Eu até falei isso com a minha esposa. Tem diferença para a galera que é de economia, que tem a hiperinflação e tem o overprice. O que é o overprice? É o preço excessivo, não chega a ser inflação diretamente. Nesse caso do overprice, né, quando a galera começa a falar isso, é simplesmente eu que quero dar uma enxertada no preço. Mas a gente teve um monte de coisa que acabou aumentando o valor final, o preço final. A gente teve aumento dos combustíveis, a gente teve aumento do trigo, aumento dos derivados agrícolas, a gente teve agora aumento das commodities, a gente teve aumento dos juros de cartão de crédito e a gente teve também agora um fenômeno que ninguém percebeu, que são essas pessoas agora que vivem do capital especulativo, os traders, né? O cara que vive aplicando dinheiro agora aí para ver exatamente como é que as coisas vão funcionar, como é que elas vão reagir.
E aí, só para a gente ter essa noção, antes de passar para a Lígia, essa imagem que a gente está vendo aqui agora, gente, essa imagem é minha, essa foto a forma querer me banir. Essa foto é minha. Eu fiz essa foto ontem. E é assim, você tem ideia? A gente tá tendo filas aqui na minha cidade. Fila para abastecer quando tem promoção. A gente tá tendo fila aqui em Maceió para comprar carne. A gente tá tendo fila aqui em Maceió. Se souber que tem uma drogaria que tá fazendo medicamentos com até 50% de desconto. A gente chegou a ter esse nível de discussão. A minha esposa fica nos sites ali de desconto, nos Instagrams de desconto, para saber onde é que está tendo maior quantidade de desconto para economizar um pouco mais de dinheiro. E isso acontecia, galera, no começo da crise na Venezuela. E aí? Quem é que está transformando o Bolsonaro? Só para ver, meu Então, áudio Não sei voltou se a Ligia normal aí, é consegue. que a Ana falou que estava não, baixo, agora eu tô só para ouvindo. poder pesquisar. Meu áudio Tá está dando para me normal agora? ouvir? Tranquilo, tranquilo. Tá. Então, quando você fala que tem que agradecer todos os dias, né, pela situação, por ter comida na mesa, no prato, eu também falo isso, que hoje quem tem a comida na mesa digna, né, é um privilegiado, porque infelizmente a gente está numa situação em que não é a realidade. O pastor falou aí de ações sociais, e eu frequento casa espírita e a gente faz ações sociais e há muitos anos não se movimentava para fazer tanta doação de cesta básica como tem feito aqui na nossa região. Há muito tempo a gente não via isso, sabe? E infelizmente do ano passado para cá é o que mais tem feito, e não fica só nisso não, aí é questão de roupa, agasalho, né, material escolar, tudo, tudo, tudo. E aí quando você fala a questão do voto pela fome, Hum. na eleição passada, como a situação do brasileiro ainda estava um pouco melhor, eu acredito, né, na minha concepção, que a fome não pesou muito no voto, né? A fome não pesou. Ironicamente, eu pedi um lanche aqui, a sacola do lanche, aquela sacola de papel, vem escrito assim: saco vazio não para em pé. E isso é uma realidade, porque quando, quando nos governos do PT foi se tratar o Lula falava dos três refeições na mesa, mínimo três e tal, criou-se as políticas públicas de segurança alimentar, nutricional e sustentável. Além de alimentar, é nutricional e sustentável. Por quê? Porque não adianta ter lá só o pão, mas a gente precisa ter alimento com nutrientes necessários, né, para o bom funcionamento, igual ele fala. Uma pessoa que não come, ela não estuda direito, ela não trabalha direito. E aí acontece, e, como se diz, se sem alimento já não trabalha direito, imagina sem o alimento e sem o emprego. Então, eu acredito muito que o voto esse ano vai ser. Para vocês terem ideia, vai fazer 2 anos e meio que eu estou sem meus filhos em casa, que eu estou morando sozinha. Do ano passado para cá, a lógica seria o quê? Meus 2 filhos saíram de casa, a minha despesa teria que diminuir. E aí eu estou Exato. falando de água, de luz e de alimentação. A minha luz hoje é muito mais alta do que quando os meus filhos estavam aqui. E a questão de alimentação, com a alta dos preços, eu não vejo mudança em nada. Eu não vejo mudança em nada no meu orçamento com quando meus filhos estavam aqui, hoje morando sozinha, por causa dessa alta, como que fala, exacerbada no preço das coisas. Então, eu acredito muito, porque é muito duro para uma mãe de família, né, para um pai de família, ter uma determinada quantia para chegar no supermercado para fazer a sua compra, que antes ele comprava o alimento para o mês inteiro, e hoje ele consegue comprar mal para uma semana. E essa é a Porque, nossa realidade hoje. sem te cortar, mas assim, só para contribuir também para a gente dinamizar,
O que me deixa muito triste, gente, é porque assim, quando a gente casa, eu sou casado, tem 10 anos que eu sou casado. Quando a gente casa, a gente imagina que ainda vai conseguir ter as coisas muito tranquilas. A minha esposa, na transição da pandemia, primeiro ano de pandemia, né, em 2020, ao final de 2020 ela perdeu o nosso melhor pagador, que era uma escola que pagava muito bem, e ela ficou só com uma. E agora ela perdeu não, né? Agora ela reduziu a carga horária dela no trabalho. Ela está tentando se recolocar, mas também está tentando ir com as próprias pernas, com a empresinha dela, com as coisas dela. Eu me mantive trabalhando durante esses 2 anos, mas assim, o nível de humilhação que a classe trabalhadora teve que passar, a ponto das pessoas chegarem a ponto de dizer assim: você precisa disso aqui para poder comer, você precisa disso aqui. Eu não estou falando de pedreiro, não, estou falando de professor, de advogado, entendeu? De técnico no direito. Você precisa disso aqui para poder comer, você precisa disso aqui para poder se vestir, você precisa disso aqui para poder fazer determinada coisa. E aí a gente viu o quanto esse governo ele liberou nas pessoas um senso praticamente de feudalismo de um lado e de escravidão e subserviência do outro. Então, Uhum. o que eu queria pedir a todo mundo que é comunicador nessa plataforma é, gente, vamos educar o povo a não votar pela barriga. O momento agora é um momento de revolta, a gente tem que votar para que a gente volte a comer. Carne não pode ser. O meu pai fala uma coisa, e o meu sogro, né, infelizmente não está mais conosco, mas ele falava assim, que no Rio Grande do Sul era comum ter churrasco no final de semana, aquela coisa toda. E aí a gente começava a colocar isso. E ele falava, a gente sempre conversava sobre isso. Mas aqui no Nordeste a carne virou praticamente agora um item de festa. O pastor e o Andy podem colocar melhor do que eu, acho que já devem ser pais, assim como a Lígia também, mas assim, a carne virou um item de festa, gente. Eu não quero que a carne vire um item de festa. Eu quero que a carne vire um item comum na mesa do brasileiro. Eu não quero que você tenha necessidade agora de chegar para as pessoas e dizer o seguinte: ah, não, vamos na casa de fulano de tal que hoje tem carne. Eu quero que carne volte a ser banal. E aí, infelizmente, eu tenho que observar aqui pessoas, como é o caso do Herói de Farda, que eu já peço que meus moderadores bloqueiem, né, expulsem da live, onde ele diz: ah, mas quando o tomate aumentou? Gente, o tomate aumentou durante o governo Dilma, mas o tomate não é a principal estrela de uma refeição, não. Churrascaria não vende tomate, não. Churrascaria vende carne. Ah, mas quando a gasolina aumentou no governo Dilma? A gasolina aumentou no governo Dilma o equivalente a R$ 1,82. No governo Bolsonaro, a gasolina aumentou quase R$ 3. E aí? Né? E aí, só para concluir, que aí eu vou Hum, descer, porque a chuva começou aqui e provavelmente minha internet vai cair. hum, É, e aí, quando a gente fala dessa questão do aumento, a gente também tem a queda nas políticas de segurança alimentar. Por quê? Além de não ter a alimentação necessária, adequada, sustentável, a gente também já não tem mais a alimentação de qualidade que prezava antes. O governo Bolsonaro foi o governo que mais liberou agrotóxicos, enquanto a gente teve um período inteiro, né, de conscientização do consumo de produtos orgânicos, de produtos mais saudáveis, né? E literalmente hoje a gente tem veneno na nossa mesa. A gente tem veneno na nossa mesa. E assim, até a questão das crianças que iam para as escolas, teve uma época que crianças iam para as escolas porque a alimentação completa só era complementada na escola, né? Então eles tinham em casa, mas na escola que completava essa alimentação. Aí, com todo esse período de pandemia, isso acabou com a questão do ensino remoto. Então, assim, infelizmente, a gente vai sim ver muita gente votando pela questão da fome, mas nada que não nos impeça de fazer um papel, e aí eu acho que é esse o nosso papel aqui na plataforma, de mostrar que além dessa questão da fome, tem várias outras coisas que nos foram tiradas, que nos foram tomadas, por exemplo, a Conab, a Conab garantia que em épocas de não safra, né, de alguns produtos, que não houvesse alta nos preços, porque estocava esses alimentos, né? Então, assim, não tem isso mais. Ele acabou praticamente com as Conabs e tudo que foi da questão de segurança alimentar. E
outras coisas mais, igual eu falei mais cedo, da participação da participação política, do retorno, né, do SUS da forma como ele era antes, porque também foi retirada e o SUS deixou de ser de investir no SUS como investia antes. A gente vê aí hoje as cidades, os estados faltando tudo, trabalhando com muita morosidade no SUS, coisa que a gente já nem via isso com tanta frequência mais. O SUS é um projeto modelo para vários outros países. Então, a gente pode sim, e nessas plataformas, e claro, também no tete-a-tete, que eu ainda sou daquelas que gosta de campanha no tete-a-tete, no pessoal, ali no frente a frente, mas enquanto não está nesse momento, fazer aqui de conscientizar de que não é só para a questão do alimento, mas para várias outras coisas também, para voltar a ter acesso. E da educação, né? E aí, quando a gente fala, aí você é professor, eu também sou professora, todos os direitos que foram retirados, todas as oportunidades que foram tiradas dos jovens de ter acesso a cursos técnicos, né, entre outros. E aí eu vou descer, porque está chiando muito por causa da chuva, atrapalhando aí sua live. Tá Não, bom? não quero isso. Porque está um dilúvio aqui, gente. Eu tô com medo, porque Minas está numa situação que só Deus. Tá bom? Beijão, Lígia. Bom lanche aí para você. Divirta-se. Pode ficar aqui na live o tempo que você quiser, achar necessário. Tá Né? bom. Vou Obrigado pela descer, porque atenção. realmente eu tô com medo da chuva, gente. Beijo. Beijo. E é isso que eu queria comentar com o Andy. E quem quiser subir, até eu não vou subir quem é de esquerda, ou melhor, quem é de direita. Eu não vou subir quem é de direita porque eu estou protegendo a minha conta contra as pessoas que eu gosto, tá? Eu tenho mais o que fazer do que estar batendo boca. Antes de passar para o Andy, eu só queria comentar algumas coisas. Tem a fala aqui de uma senhora, infelizmente ela me pede muito para aparecer, eu vou ter que falar sobre ela. A senhora, cadê ela? Estava aqui falando anteriormente. A senhora acho que foi bloqueada já pelos moderadores. Heloísa, eu acho, ela fala que o grande problema aqui diretamente somos nós da esquerda e que a esquerda é nojenta. E ela estava com a criancinha de colo na foto, que supostamente pode ser a filha dela. Eu só queria dizer a essa senhora que, assim, ninguém está aqui para ofender, ninguém está aqui para atacar. Eu vou levar o nome de nojento, a peste de nojento. Acho que essa senhora poderia muito melhor para a filha dela e perceber. Se ela quer um mundo melhor, um mundo mais legal do que ela está vendo agora, não vai ser impondo esse medo a seu ninguém que a gente vai conseguir fazer isso. Muito pelo contrário. Acho que a gente tem que começar a encontrar soluções para o país que a gente vive hoje. Então, assim, essa imagem para a gente poder rodar a pauta, e eu sei que, até falando um pouquinho sobre a situação de Minas, Minas está realmente passando agora por chuvas. Aqui no meu estado não vai ser diferente. A previsão é que na segunda quinzena de janeiro também tenham bastante chuvas. Mas a situação é a seguinte, gente: o que leva essas pessoas hoje a entrarem na live, a entrarem nesse tipo de discussão, não é nem para debater a política, mas é para o que ela está ensinando para a filha dela é isso, entendeu? É chamar a esquerda de lixo, é chamar a esquerda de nojenta, é chamar a esquerda de miserável. E eu não sou, peço até desculpas aqui ao pastor, eu não sou cristão, não. Mas eu acho que o Deus que ela coloca ali nas mais de 6 postagens que eu vi no perfil dela, não ensina uma criança que a gente tem que ter tanto ódio. Acho que o caminho não é bem esse. Mas assim, espero que ela tenha entendido. Ela foi bloqueada e eu só lamento pela filha, pela mãe que tem. Só o que eu tinha que comentar. Andy, meu querido, e aí? Nós vamos votar realmente, volto a dizer, nós vamos votar com o estômago ou nós vamos votar agora com a consciência? Eu acho que pelo que eu estou vendo aqui nas manifestações da barra de rolagem, nós ainda votamos com o estômago, né? Tem gente que está falando que está comendo carne 3 vezes ao dia. Eu duvido muito, porque ninguém faz um café da manhã com carne. Mas está comendo carne 3 vezes ao dia, né? É Já, absurdo isso. ó, o que a pessoa Vai fala morrer, de não, vai rolagem morrer aí, entupido, as veias entupidas. Porque carne demais, proteína demais faz mal. Tá? Proteína demais. Exato. Cara, eu queria deixa, falar um pouquinho. O Edson está na minha frente. O Edson, Não, tô não. tô, Pode né? ir. Falar? Tô O não. Andy, Eu o Andy estava falando, o Andy estava falando. estava. Sim, então fala primeiro. não, é rapidinho, é só concluir um comentário da rolagem aí, quando o cara fala assim, fica em casa, a economia vem depois. Hoje o Brasil
basicamente ele produz e consome. O que ele produz, ele consome. Nós não temos mais aquele que nós tínhamos antigamente, que era os estoques regulatórios, toda a forma que necessidade de plantar e guardar para consumir mais tarde. Onde que Ou havia um importa, alto né? dos preços, o governo entrava com o produto. Aí o cara fala, a economia vê depois. Depois não, meu camarada. Se o país passar por uma crise, seja ela de várias formas, na plantação hoje, no agro, ou pessoas que mudaram do ramo para o investimento é alto, o brasileiro hoje passa fome, meu camarada. Mas não é fome de dinheiro ou fome do estômago, é fome de falta de material, falta de matéria-prima hoje, que é a base, ó. Pode faltar isso aqui. E você fica aí falando a economia vem depois? Não, tem muita coisa que vem depois da economia. Principalmente, ó. Então ainda continuo ainda persistindo nisso, ainda eu vou botar com o estômago. E com a minha carteira vazia. A questão do Marcos, over, depois pastor. Fica à vontade. a questão do overprice, que você fala. Existe sim um overprice. Eu vou te explicar por que está tendo essas promoções aí, tá? Ah, Geralmente é no litoral essas promoções. Aqui para nós não tem. Aqui em Goiás não tem, por causa da distância. O que acontece? tá A abafado o som carne, ainda. Tá abafado o som. é um problema. Ficou pior, Hugo. Ficou. Tá abafado o som. Mas é um defeito no aparelho, né? Tá com fone? Será que com fone não ajuda? É. Não estou com fone, não, mas eu tenho um fone. Estranho, né? E eu estava querendo falar desse assunto. Porque isso aí tem relação. Melhorou um pouquinho ou não? Um pouquinho só. Tem relação com a exportação, cara. Aí melhorou. Com o cancelamento das exportações pela China, você entendeu? Sobrou muita carne. Só que aqui no Nordeste, só enquanto o professor Marcos conserta ali. Aqui no Melhorou? Nordeste, gente, eu tava pesquisando. Melhorou muito. Melhorou? Muito mesmo. Bastante. Uhum. Bastante. Melhorou bastante? Bastante, infinitamente. Ah, então deve ser alguma coisa relacionada a. E depois eu vou olhar aqui a questão da configuração do som, que agora eu estou usando o fone. Bom, o que acontece? Acontece que esse overprice tem a ver com o cancelamento das exportações, ou melhor, essas promoções. Com o cancelamento das exportações feitas pelo governo chinês. Então sobrou muita carne. E parte dessa carne, ela não pode ficar muito tempo armazenada, que a China não vai querer. Entendeu? Aquela carne que está mais próxima do vencimento. Ela vai comprar uma carne mais nova. Então, vai haver novos abates para suprir isso aí. E aquela carne que estava armazenada lá nos containers, inclusive, esse custo, quem fez foi a ministra lá da Agricultura, lá que colocou os containers, né? Para salvar os exportadores de carne. Tereza Cristina, não? Aí o que acontece? Eu não sei se você viu na mídia. O governo colocou esses containers justamente para manter essa carne, porque a China, né, paralisou, cortou durante um período, não sei se foi até 3 meses parece, né, de exportação. Agora ela voltou a comprar a carne brasileira. Então, essa carne que está aí, ela vai ser desovada. O que acontece? É por isso essas promoções. Eles acharam que ia vender no final do ano, aí no Natal. Foi o pior Natal que já tivemos. Isso, não teve tivemos uma muito boa pouca venda. venda. Exato. E agora eles vão ter que desovar a carne mais velha, né? Então eles retiram aquela carne mais velha, né? Aquela que está há mais tempo armazenada, e vai jogar ela no mercado. E vai pôr nova carne para começar a enviar para a China, a mais nova. Para o senhor ter ideia, o meu estado aqui ele exporta cana-de-açúcar e álcool praticamente para todo o país.
A gente vai ter um início de safra agora, é o pior início de safra dos últimos 50 anos, aqui em Alagoas esse ano. Pra vocês terem ideia, a gente tem uma região aqui chamada de Bacia Leiteira, que é Batalha, o município de Batalha, e municípios circunvizinhos. Eles já anunciaram que vão demitir entre 2 e 6 mil pessoas. Entre 2 até 6 mil pessoas serão demitidas. Então, assim, imagine o nível desse começo de ano, sabendo que grande parte dos derivados de chocolate, né, os ovos, os chocolates em si, precisam de leite. E aqui no Nordeste, o leite que a gente consome vem de Batalha, vem de uma região de Sergipe e vem da Bahia. Então, até março, esse leite tinha que estar todo vendido. Já estamos chegando na metade de janeiro e esse leite não está vendido ainda. Ou seja, o preço dos derivados de leite e chocolate durante a Páscoa esse ano vão ser mais altos que 2018, 2020 e 2021. Então, o que o senhor falou do lance do overprice explicando foi perfeito. Antes de passar para o pastor, eu só queria colocar mais um dado, tá? Já se coloca que a perspectiva para esse ano agora é que a gente tenha, e aí a Rosângela, acho que foi a Rosângela que falou, não, foi a Cássia, a gente tem a ideia do aumento dos preços dos carros. Esse ano vai ser um dos piores anos agora, na previsão também, para financiamento de veículos, segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. A estimativa de aumento dos juros agora para automóveis 0 km vai ser mais alto que a maior média histórica, que foi em 2014. 2014, início da crise que tirou o governo do PT, a gente já tinha carros ali com juros que estavam começando a subir. E agora os juros de carros novos, seminovos e carros com até 5 anos que possam ser refinanciados, esses juros são dos mais altos segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Aí, já passando para o pastor, a pergunta é, pastor, baseado no que a gente está colocando agora aqui, é possível pensar numa outra alternativa para a gente ver hoje, caso não seja Lula, porque o Brasil já chegou em petição de miséria, já somos sim uma nova Venezuela, e quem transformou foi quem prometeu combater, né? Bolsonaro disse que não transformaria o Brasil na Venezuela, mas na Venezuela, pelo que a gente está vendo até agora aí, a gente não tem esse bloqueio nesse embargo econômico que o próprio mercado faz ao mercado. Fica à vontade, pastor. Você fala de outra opção fora Lula? Fora Lula. O senhor enxergaria outra opção fora Lula nesse momento agora? Para mim, a outra opção fora Lula é Ciro. Eu não vejo. Se não for Lula, vai ser Ciro. Agora, uma coisa, com relação a isso, se a gente vota com. Se o brasileiro vai votar com o estômago, também existe uma problemática disso, eu não sei até que ponto vai surtir efeito, é o que Bolsonaro vai bater na tecla do fique em casa. Isso aí ele vai tentar, a todo custo, transferir a responsabilidade para os governadores. Eu não sei, eu acho que isso não vai fazer efeito, mas ele vai tentar isso aí e vai ser a tecla que vai ficar direto ali, como ficou Lula o tempo todo aí, né? Agora, outra pessoa fora Lula para esse momento, eu vejo Ciro. Porém, é muito difícil. Mesmo sabendo da competência do Ciro, eu acho assim, Ciro tem competência, mas não tem a governabilidade do Lula. Lula é estrategista acima de qualquer outro. E para esse momento... Sem interromper, pastor, eu aprendi uma coisa na política no passado e minha esposa me diz isso o tempo todo. Eu não vou conseguir vencer as eleições aqui em 2024 para vereador, para uma das 25 cadeiras, sendo intransigente. E eu estou aprendendo isso vendo o Lula conversar agora. Né? Eu sou muito ideológico, eu acredito que a esquerda não pode se misturar com a direita, porque isso perde credibilidade, isso perde a pureza da esquerda. Mas a minha esposa fez, rapaz, você não quer construir alguma coisa? Vá lá e ouça o que o cara tem para dizer. Vá lá e observe, o momento agora é de você aglutinar pessoas, não é de você separar, não. E o Lula está fazendo isso, ele está aglutinando, porque infelizmente Bolsonaro, eu digo infelizmente porque é com muita tristeza a gente ver um ser humano se degradar tanto assim. Mas infelizmente Bolsonaro se tornou hoje o pior que o Brasil pode ter. Eu queria muito que ele tivesse dado certo. Imagine só o Brasil poder escolher entre os bons quem é o melhor para o país. Mas a gente está escolhendo hoje assim, entre quem já governou e entre os piores. E aí, antes de passar para o Andy, eu só queria perguntar ao pastor mais uma vez. Nesse cenário hoje, na ausência de Lula, mas se nós tivéssemos pessoas como Geraldo Alckmin, Ciro Bezerra, querendo ou não, a gente pode ver a pessoa também do Rodrigo Maia, a gente pode ver pessoas como Eduardo Bolsonaro. Esses ainda podem representar uma nova direita no Brasil ou não tem argumentação, a gente tem que colocar o máximo de esquerda que a gente puder?
Não tem argumentação, Ogro. Eu, eu não acho, não, eu não vislumbro outra pessoa, a não ser o Lula, e aí, para tirando ele dessa jogada, aí você falou o que você falou a respeito de sua esposa, do que ela comentou a respeito dessa estratégia para poder governar, né? O Lula tem toda essa estratégia, o Lula já está ajeitando o gramado do campo para poder jogar, vamos dizer assim. Está baixando já a grama, que é essa estratégia de comunicação com líderes de outras grandes nações. E também aqui na América do Sul, né? Não só Exato. de grandes nações, como da América do Sul, que eu aí, isso é uma interpretação particular, eu acredito que é uma preocupação com o Mercosul, né? E eu acho que é isso que o Lula está fazendo. E isso a gente não está vendo em nenhuma outra figura. Então, por isso que, tirando ele, fica difícil imaginar. Eu não vejo ninguém. Eu vejo o Ciro, como eu falei, um cara inteligente, mas que não tem essa articulação. E sem essa articulação fica difícil governar. Antes de passar para o Andy, eu só queria colocar um dado aqui, tá? Por incrível que pareça, mais um dado para a gente poder colocar. Antes de fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pastor, eu queria que o Andy respondesse. Mas o dado é, até agora, as pesquisas apontam, eu vou citar as pesquisas, tá? A IPEC, Paraná Pesquisas, a Paraná Pesquisas é do ano passado ainda, outubro do ano passado, é Paraná Pesquisas 2. Pesquisa foi colocada no dia 2 de outubro, ou seja, um ano das eleições. Lula liderava no primeiro, vencia no primeiro turno. Aí depois a gente vem pesquisas agora aqui. Poder 360, carta maior. Tem uma pesquisa aqui independente, não registrada, que não vale nem a pena colocar. A pesquisa CNN coloca Lula com 48% contra 22% de Bolsonaro. O que é que a gente pode fazer? Hoje, realmente, a gente pode atribuir que Lula vai conseguir transformar, Andy, essa realidade assim, praticamente da noite para o dia? Complicado, né? Mas em termos de política, independente de quem ele vai apoiar ou ele vai chamar para trabalhar do lado dele, vai estar tão saturado com esse mandato desse governo Bolsonaro que se o Lula chamar